Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar um livro que eu li recentemente chamado Quem Enviarei, do autor Watchman Nee. Ele foi um líder cristão muito influente na China e também muito perseguido, e então ele foi preso e muitos dos seus livros ele escreveu estando preso, inclusive esse daqui. Isso mostra o quanto que ele teve uma visão, né, um chamado muito claro em relação àquilo que ele precisava fazer, né, levar o evangelho, ainda que estivesse em um momento de grande sofrimento. E esse livro, ele fala a respeito do quanto que Deus opera em nós e também nos chama para cooperar com ele na missão. Só que Deus ele não nos chama simplesmente já para ir direto para a missão. Ele nos chama, mas primeiro para fazer a obra em nós. Então, ele transforma nossa mente, nosso coração, ele transforma o nosso jeito de pensar, assim como se nós fôssemos uma terra que vai ter uma plantação e que precisa ser trabalhada antes. Essa é a forma como Deus opera. Então precisa primeiro cuidar dessa terra para que depois ela tenha sementes, receba sementes e gere frutos, né? Então Deus ele trabalha em nós para depois aí sim gerarmos frutos. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu estava lendo no início, ele fala sobre a necessidade de Deus em relação ao homem para fazer uma obra dele. E aí eu fiquei assim, mas como assim Deus necessita de um homem, de nós, né, para fazer a obra dele? Ele não precisa de ninguém. Só que eu pensei no sentido de uma necessidade humana, uma necessidade nossa. E não é uma necessidade no sentido de falta ou de carência. Então a gente não pode comparar com sentimentos nossos, mas é principalmente no sentido de que Deus ele convida o homem a participar do propósito dele para que nós sejamos como instrumentos a fim de que cumpramos a missão dele. Então, ele nos convida a participar da sua grande obra. E isso é um privilégio em relação a essa necessidade. Então, não é que a gente não é que Deus ele depende da gente, mas ele convida a gente a realizar essa obra que ele tem planejado desde antes. Inclusive, tem muito a ver com um versículo lá de Efésios que fala assim, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então nós somos criação de Deus, na criatura de Deus, realizadas em Cristo Jesus, já realmente preparados para fazer a obra que ele tem planejado para nós. Então, Deus ele não depende da gente, mas nos convida para participarmos. E aí a gente começa a pensar o quanto que nós estamos sendo dispostos a obedecer a esse chamado dele, né? O quanto estamos sendo dispostos a deixar Deus tratar a gente, tratar essa terra aqui que precisa ser cuidada, limpa, né? Tirar tudo aquilo que é sujeira, para que depois possa de fato vir a semente, vir tudo aquilo que deve ser plantado. E aí ele dá um exemplo, né, dentre muitos que ele tem, dá um exemplo muito famoso sobre Marta e Maria, né? Então a gente sabe que Marta era aquela fazedora de um monte de coisa e que Jesus nele não elogia ela. Só que, por que ele faz isso, né? Justamente porque ele entende que Marta, ela simplesmente começa a fazer muitas e muitas coisas, enquanto Maria, ela se comporta como um vaso recebedor. Então, ela se deixa encher de Cristo para que só depois ela transborde Cristo. E Marta não. Marta, ela começa a fazer tudo loucamente e fazer as coisas não significa fazer as coisas estando em Cristo, na vontade de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está realmente saindo fazendo um monte de coisa e que não é necessariamente a vontade de Deus ou sendo conduzidos pela vontade de Deus. Porque ele fala aqui no livro uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Maria, ela
se esvaziou, se tornou um vaso recebedor de Cristo para que Deus fizesse a obra primeiro nela e que mostrasse que ele é o dono da obra e não ela. Então, tudo aquilo que é missão e que fosse resultado da missão não seria fruto do esforço dela, mas fruto do esforço do próprio Deus. Então, as forças daquilo, o resultado não seria a força das mãos dela, mas a força do próprio Deus. E aí a gente entende que todo aquele esforço que Marta fazia, ela sentia como se fosse responsabilidade dela fazer. Mas na missão, Deus, ele é o dono da obra. Ele é quem faz realmente. E aí a gente tem um grande ensinamento aqui que fala a respeito de que quanto mais nós nos tornamos, né, esse vaso recebedor, como Maria foi, mais nos deixamos ser cheios da presença de Deus, sermos trabalhados pela vontade de Deus, mais Deus habita em nós e mais nós conseguimos corresponder à vontade dele e fazermos mais. Então isso mostra que a nossa utilidade aumenta à medida que aumenta a presença de Deus em nós. Então, nós somos cada vez mais úteis para Deus em medida proporcional como ele entra, né? A gente deixa ele trabalhar em nós, justamente porque ele vai moldando o nosso caráter e nós vamos correspondendo a isso e deixando ele fazer a obra em nós e vamos correspondendo. E aí, para finalizar, a gente entende aqui que nesse livro ele tem muitos ensinamentos, apesar de ser um livro bem curtinho, né, bem rápido de ler, fácil, ele tem muito ensinamento, mas a gente consegue entender que a gente precisa se posicionar em relação a mudar o nosso pensamento de vida, mudar o quanto a gente entende o que é missão, né? Para que a gente primeiro trabalhe missão em nós, trabalhe aquilo que Deus quer fazer em nós para depois a gente ter o ID, né? E não sei se vocês já leram, mas se vocês já leram, tiveram outros insights, comenta aqui embaixo e compartilha com outras pessoas que também precisam ouvir isso, que estão sedentas por fazer missão, mas que realmente Deus ainda tem que trabalhar na gente. Não deixa, claro, de se inscrever no canal para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Conto com o apoio de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.